Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 12 de julho de 2024, falaremos sobre estratégia, Well Hub ex-Gympass no CAD, e também vamos falar sobre a estratégia da Eliar das baterias de veículos e motos. Vamos falar sobre inteligência artificial. IA é fraude e bolha? E a IA vai reduzir a jornada? São duas notícias diferentes que a gente pegou aqui para comentar. Por fim, a discussão do Journal de hoje. A gente vai falar sobre o consumidor zero e como as indústrias, empresas, varejo se adaptam a esse perfil de tendência de consumo. E para me ajudar nesse episódio, estou aqui com o nosso instrutor de finanças, business modeling, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Olá, Habib. Olá, ouvintes, espectadores. Prazer estar aqui com vocês depois de umas merecidas férias, mais uma semana com bastante trabalho. Estou de volta aqui no Journal e espero estar de volta aí de vez, aí, estar presente em vários journals aí, até sair de férias de novo algum dia, né, Habib? E aí as férias são sagradas, né? Mas vamos lá, vamos comentar que tem umas notícias legais hoje. Pois é, tem bastante coisa para a gente comentar. Antes da gente entrar nas notícias, queria convidar você que nos acompanha, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, pela Apple Podcasts, ou enfim, aonde quer que você esteja acompanhando, para você também acompanhar nosso Instagram, @instabtcompany. A gente está presente também no TikTok e no LinkedIn como Business Training Company. A nossa turma do Strategy and Finance Program, que é o curso voltado para líderes, gestores, pessoas em posições de liderança nas empresas, começou no dia 1º de julho. São 40, quase 40 alunos e alunas dedicados ali para aprenderem muito sobre ferramentas de tomada de decisão em estratégia de finanças corporativas. E a gente está nas últimas semanas de inscrição para o General Business Program, que é o nosso curso de negócios voltado para você que está entrando no mercado de trabalho, está se formando, recém-formado, recém-formada, né, até 4 anos mais ou menos de formado ou formada. A grande parte dos alunos do GBP estão nessa etapa e que querem se desenvolver em indústrias, mercado financeiro, consultorias estratégicas, programas de trainee, empreendimentos, né? Empreender. E a gente está nas últimas semanas, né? As inscrições acabam no final desse mês. A gente tem um desconto especial até o dia 14. Então, se você estiver ouvindo a gente antes do dia 14 de julho, aproveita, entra no site, o link está aqui na descrição, btcompany.com.br/GBP, para aproveitar a sua vaga, tá? Tem turmas já que estão esgotando, então aproveita a oportunidade para participar das turmas do segundo semestre de 2024, aprender muito com o time de instrutores da BTC e aumentar muito suas chances de alavancar a sua carreira, de ter um crescimento acelerado, como boa parte aí dos nossos mais de 10.500 alunos e alunas já formados fizeram. Bom, vamos lá, Gui, vamos começar. A gente tem bastante coisa para discutir. Eu queria falar um pouco sobre estratégia. Vou começar com uma notícia aqui do Neofeed. Uma disputa entre Davi e Golias no mundo fitness pode parar no CAD de novo. Pois é, Gui, aqui a gente está falando da Well Hub, a ex-Gympass, e esse mercado que está chacoalhando no CAD. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa notícia. Vamos lá, Habib. Bom, para começar, acho que vale a gente contextualizar um pouquinho aqui sobre o que que é o Gympass mesmo, né? O que que ele faz, qual que é a proposta dele. O Gympass, ele tá no meio do caminho ali, né? Entre o RH, ele vende para o RH, ele atende o funcionário da empresa e ele tá servindo ali, ele é parceiro das academias, né? Ele, pro RH, qual que é a proposta de valor, né? A proposta é que ele reduza a sinistralidade do plano de saúde, né? Que ele reduza os aumentos com o plano de saúde, porque ele melhora a saúde dos funcionários ao promover um estilo de vida mais ativo, né? Ao facilitar.
com que o funcionário vá na academia e se mantenha mais ativo. A empresa paga um valor fixo ali para o Gympass para cada funcionário que ela tem, e ela paga um valor a mais caso o funcionário de fato vá utilizar. Aliás, tem um valor a mais que pode ser subsidiado pela empresa ou não, né. Tem empresa que é o funcionário que paga, pode ser 100, 200, R$ 500, depende do plano ali que ele vai ter e do acesso, né, quais academias ele vai poder acessar de acordo com aquele plano. Para academia, o Gympass oferece monetizar um ativo que está parado, né, aumentar a rentabilidade da academia. Então ela diz: "Olha, eu vou trazer aqui um aluno novo, vou te pagar para cada vez que ele usar aqui a sua academia". Então quando você usa o Gympass, né, você vai numa academia que está no seu plano, você faz o check-in, né, na academia para poder usar. Se não me engano, você pode fazer um check-in por dia, né. E aí quando você faz o check-in naquela academia, é assim que ele registra, né, que o Gympass que: "Bom, preciso pagar aqui para essa academia um valor, porque o Guilherme foi lá e usou a academia". Bom, eu entendo que o Gympass criou esse modelo de negócio, né, que ele foi inovador, e o Gympass não é uma empresa nova, né, o Gympass já tem lá os seus bons 10 anos. Só que nesse tempo já apareceram alguns competidores copiando esse modelo de negócio e essa proposta de valor, né? Tanto para as empresas quanto para os usuários finais e para as academias. Qual que é a questão aqui? O Gympass, ele foi o primeiro, foi pioneiro, ele conseguiu crescer bastante e hoje ele tem um tamanho que é bastante relevante. E com esse poder que ele possui, né, de negociação frente aos seus a quem ele negocia ali, né, as empresas e as academias, ele consegue pressionar, aqui em especial as academias, né, a assinar contratos de exclusividade, ou seja, ele consegue barrar os avanços dos seus competidores por essa via legal, né, pelo contrato dele. E se o contrato não for suficiente, ele vai lá e dá uma espremida na parte financeira mesmo. O CAD não gostou desse tipo de atuação que o Gympass vinha fazendo, e depois de um processo, né, que rolou em 2021, lá em 2022 o Gympass assinou um termo de compromisso de cessação com o CAD, né. Ou seja, ele se comprometia a parar com essa abordagem, né, anticompetitiva, essa abordagem de barrar a competição através de contratos e pressão financeira nas academias. O que que a matéria traz aqui? A matéria traz que parece que o Gympass, né, como trocou de nome, trocou de roupa e falou: "Não, não, quem assinou esse contrato aí foi o Gympass, agora é o Wellhub", né. E aí eles esqueceram que eles assinaram esse termo aí com o CAD. Porque em diferentes a matéria entrevista várias pessoas aqui, tanto donos de academia pequena, donos de grandes redes de academia, entrevista o concorrente, entrevista o Gympass, né. E o que que dizem essas pessoas, né. O dono de academia pequena diz que foi enganado para assinar o contrato novo, né. Falaram: "Ó, mudou o nome, tá aqui o contrato novo, tá tudo igual, assina aí", o cara assinou e aí tem muita gente que assina sem ler direito, né, ou sem ler at all, e aí foi lá e percebeu que tinha um contrato de exclusividade, e depois o Wellhub foi lá reforçar, né, foi fazer cumprir essa exigência, falando: "Olha, já cancelou o teu contrato com o concorrente, né, não pode". Empresas maiores, né, melhor assessoradas, perceberam isso e, enfim, em tese o Gympass não pode, então eles estão lá com um concorrente também, e aí o que que aconteceu? A receita vinda do Gympass, né, tem caído, né. Então ou você não assina contrato com o concorrente, só aceita o Gympass, ou se você está com o concorrente, o Gympass pune você financeiramente. Tem academia aqui que chegou a relatar quedas de mais de 30% nos repasses, né, que vem do Gympass, no volume de alunos que o Gympass coloca ali para academia. E o Gympass consegue fazer, em tese, porque ele dá destaque ali, né, pra dentro do aplicativo, né, ele afeta a descoberta do usuário, né, do atleta pelos lugares, né, então ele pode ranquear ali com alguma lógica que beneficie algum grupo que ele queira beneficiar e que puna quem, por exemplo, não tem um contrato de exclusividade.
Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, né, que as academias estão relatando uma certa punição do Gympass ou da Wellhub por terem contrato com um concorrente ou que estão recebendo contratos que, de novo, têm a exclusividade, a TotalPass, que é o principal concorrente, relata que notou um aumento de 10 vezes acima da média nos pedidos de cancelamento de contrato por parte das academias, com um relato vindo das academias de que elas estão sendo pressionadas por um concorrente para cancelar o contrato com a TotalPass, ou seja, justamente citando a questão da exclusividade, né. A Wellhub obviamente nega, né, dado que estaria confessando aqui que está indo contra a prática que ela o termo que ela assinou com o CAD, né, então eles negam essa prática, o que não parece convencer, né. O que a gente vê aqui é um pouco o poder de negociação, né, o que que acontece, né, quando um player tem um poder de negociação muito grande. A gente tem um player que domina o mercado, né, e com esse poder forte, ele consegue exercer práticas bastante agressivas para defender o seu mercado e bloquear o crescimento de concorrentes, seja através de entraves jurídicos, seja com negociações duras que impactam diretamente e de maneira relevante o faturamento dos parceiros, né. É uma situação que lembra muito Uber, que lembra iFood, que lembra Ambev, né, que lembra grandes empresas que dominam os seus segmentos de atuação e que possuem muito poder relativo nas negociações em que fazem e que conseguem pressionar seus parceiros aí nessas negociações. E eu tendo a concordar aqui com a TotalPass, né, que não é no melhor interesse do público, não é no melhor interesse da sociedade, estimular essa prática monopolista do Wellhub pautada em entraves jurídicos, né, pautada em tentar fazer uma reserva de mercado artificial. Eu tô relendo, né, aquele livro de empreendedorismo De Zero a Um, e lá ele fala que negócio bom é monopólio, né, mas que monopólio bom é aquele que você é tão melhor que o concorrente que, cara, não faz sentido, né, você acaba naturalmente criando um monopólio. E ele cita no livro o exemplo do Google, né. O Google tem um monopólio quando a gente fala de pesquisa online, quando a gente fala de ads online. Você não costuma fazer a grande maioria dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, eu, Habib, não costuma fazer pesquisa no Bing, não costuma fazer pesquisa em vários buscadores. O Google é o principal buscador e, por consequência disso, ele é o melhor lugar para você anunciar, né, o seu serviço. Então ele tem uma espécie de um monopólio que ele criou por sua competência própria, que ele não precisa barrar, né, juridicamente os seus concorrentes, né, o Bing continua existindo, o DuckDuckGo, os outros buscadores continuam existindo e você pode usar eles sem problema. Bom, queria saber aqui, Habib, o que que você acha, né? Tem, primeiro, né, um monopólio bom e sim ou com certeza que o Wellhub está infringindo o termo que assinou com o CAD? Bom, eu não lembro do El Hub ter assinado o termo, era Jim Pass, viu, Gui? Então tem uma correção a se fazer. É claro que eu estou fazendo uma piada aqui, né? Enfim, não acho que há monopólio bom para o público, né? O monopólio é muito bom para o monopolista. E é claro que terão, a gente vai observar monopólios, né, em algumas áreas. Você mesmo falou em tecnologia, o Google, né? Num serviço que depende de um efeito rede, né, para funcionar. Então, para que aquele algoritmo possa funcionar bem, você precisa de muita gente pesquisando. Muita gente pesquisando vai concentrar a quantidade de pessoas que pesquisam ainda mais e concentrar, claro, os anunciantes. As redes sociais também têm um pouco desse modelo e a gente fala sobre isso em vantagens competitivas nas aulas de estratégia do GBP, que se você está ouvindo, está acompanhando a gente, ainda não se inscreveu, tá aqui as informações na descrição do episódio. Já aproveita e faça sua inscrição para entender um pouco melhor essa dinâmica. Agora, há a forçação de barra no monopólio. E aí você citou dois casos aqui que eu lembro da gente ter comentado no BTC Journal em momentos diferentes. O primeiro foi da Ambev, há algum tempo atrás, onde ela teve um entrave com o CAD pelos contratos de exclusividade com pontos de venda, bares, restaurantes, etc.
Então, aquele ponto de venda era obrigado a adquirir os produtos do portfólio da Ambev. E aí teve alguns problemas em relação a isso, né? Nessa forçação de barra de barreira de entrada. A outra foi do iFood, e o iFood também, né, em alguns casos tinha um contrato de exclusividade com restaurantes e assinou um acordo, talvez nesses mesmos moldes do Gympass, né, agora o El e ao que eu tenho acompanhado, né, o iFood respeitou esses acordos, né? Mas tem o aspecto do efeito rede, do aplicativo, da experiência de uso tal, que pode garantir o monopólio por outras vias, né? Não só pela forçação de barra jurídica ou econômica, né? Isso acontecia, parece que não acontece mais no caso do iFood, mas há outros aspectos que viabilizam o oligopólio ou monopólio. E agora vem o El Hub, aparentemente desrespeitando aquele acordo que havia assinado há alguns anos atrás e que eu espero que passe a cumprir novamente, né, para que a concorrência, né, que é celebrada aí por grande parte dos empreendedores, como sendo o motor da tecnologia, da inovação, do bem-estar, da prosperidade, né? A concorrência, o fato de todo mundo poder concorrer em pé de igualdade, ter seu espaço no mercado, né? Então, para que esses entes sejam mais coerentes e menos hipócritas, né? Então, ou celebra a concorrência ou celebra o monopólio, né? Os dois não dá. Bom, vamos dar sequência, Gui. Próxima notícia. Eu peguei aqui do Valor, falando de estratégia, agora estratégia de produto. Dona da Eliar aposta em baterias de baixa tensão. A notícia fala sobre essa estratégia de produto da Eliar, brasileira de baterias. E vamos começar do começo, né? A Eliar, ela surgiu em 1931 no bairro das Perdizes, em São Paulo. Foi a primeira produtora de baterias de chumbo ácido para veículos com motores elétricos no Brasil. Motores elétricos nos veículos aqui naquela época, pessoal, não estou falando de motor elétrico para propulsão de motores, apesar de que vira e mexe teve essa tentativa, vide a saudosa Gurgel, né? É, enfim, rest in peace, né? Mas enfim, os motores elétricos são vários nos veículos. A gente pode pensar no motor de partida, que auxilia na partida do motor a combustão. A gente pode pensar no motor dos limpadores de para-brisa. A gente pode pensar no motor que é usado para subir e descer o vidro do veículo. Enfim, são vários pequenos motores elétricos que estão em atuação. E agora, com os carros mais atuais, né, a gente tem toda a parte eletrônica, multimídia, dentre outras coisas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Em 2019, a Eliara ela foi adquirida pela Clarios, que é um grupo global de baterias e é uma subsidiária da Brookfield Business Partners. A Clarios, ela alimenta um em cada três carros no mundo. As marcas delas são Eliar, Varta, LTH, Optima, Delcor e Mack. E atua globalmente aí, cada uma em alguma região. A Eliar, ela tem no portfólio baterias para carros, para motos e frotas, né? Além de toda a parte de serviços e entrega de baterias. São aquelas famosas baterias de 12 volts ou baixa tensão. A função delas é auxiliar na partida do carro, talvez seja a principal função, e alimentar os sistemas eletrônicos. Aí hoje, com a popularização dos veículos híbridos e elétricos, né, a tensão passou para as baterias de alta tensão, que alimentam a propulsão dos motores elétricos. Mas a Clarios e a Eliar acreditam que há muito espaço para crescer nas baterias de baixa tensão, focando sua estratégia nelas, né? Uma estratégia de foco de produto, foco no core business que a gente vê também nas aulas de estratégia. A reportagem, ela traz uma entrevista com o Federico Zimmermann, que é VP de Engenharia da Clarios. Ele já fala no início da tecnologia presente nos veículos e como usam essas baterias. Então, por exemplo, multimídia, piloto automático, partida à distância, tudo isso consome bateria. E aí ele fala: os novos veículos precisam de duas, três ou mais baterias. Olha, meu carro é razoavelmente novo e tem só uma bateria. Todos os carros que eu vi na vida têm uma bateria só.
Talvez ele esteja falando de carros de alto luxo ou esportivos que eu não costumo dirigir. Mas no dia a dia do trabalhador brasileiro, é uma bateria por carro. Ainda assim, tem importância, tem mercado, e esse mercado não deve sumir. Por isso, a tecnologia segue em desenvolvimento, até porque ela mudou relativamente pouco desde 1930. A maioria das baterias ainda usa o chumbo ácido, que é um composto químico que gera tensão elétrica para alimentar os sistemas elétricos. Talvez você lembre nas aulas de química na escola, né, das pilhas, né, a produção das pilhas, catodo e anodo para a produção da tensão e aí a geração da corrente elétrica e tal. É basicamente isso, tá? Mas aí tem um composto específico para poder dar essa estabilidade para a bateria. E isso contém chumbo, enfim, tem todas as questões ambientais, proteção do usuário e tal, tudo isso envolve a produção da bateria. Aí veio a tecnologia para computadores e celulares de íons de lítio, que começou também a ser usada nessa aplicação, mas em muito menor escala. A grande aposta está nos íons de sódio. Essa tecnologia ela não necessita da mineração de metais mais raros, como o lítio, né? Ela usa o sódio, que pode ser encontrado de forma muito fácil na natureza, e tem uma tecnologia para poder beneficiar esse sódio, mas é uma tecnologia que está também sendo esperada para as baterias de alta tensão dos veículos elétricos, e reza a lenda que a BYD está desenvolvendo uma para atualizar nos carros num futuro próximo. Mas como pesquisa e desenvolvimento é caro e demora, eles precisaram de uma solução meio termo para as baterias de chumbo ácido. O esforço aqui foi para circularidade, ou economia circular. Para cada bateria que sai da fábrica da Ilhar em Sorocaba, uma usada é reciclada e usa-se a matéria-prima para complementar a produção de uma bateria nova. Ó, só para ter uma ideia do tamanho do mercado. A Eliar produziu, em 2023, 10 milhões de baterias. A Clarios, somando todas as marcas, 150 milhões. A receita da Clarios em 2023 foi de 10 bi de dólares, um crescimento de 8% em relação a 2022. E no segundo TRI de 24, agora, a Clarios aumentou 9% a receita, ou seja, a gente observa na empresa um aumento constante, estável, baixo de receita típica de um mercado consolidado. Um cash cow, podemos dizer assim. Em 2024, no segundo TRI, ela também reportou 22% de aumento no EBITDA e um free cash flow de 349 milhões de dólares, se mostrando uma empresa também geradora de caixa. E eu, particularmente, gosto da estratégia de core business aqui. A gente está tratando de um mercado estável, porém que necessita de atendimento constante, né? E aí eu não sei se você já fez uso, né, daqueles serviços de entrega de bateria rápida, né? Não sei se você já chegou a fazer uso disso. Fez, não? Já precisei chamar o pessoal para trocar a bateria aqui em casa, assim. E gostei de ver essa iniciativa aí que você comentou sobre a reciclagem de bateria também, que é uma preocupação, né? Porque você troca, o cara faz o favor de levar a tua bateria embora, mas saber que aquilo não vai parar num lixão e contaminar o solo é uma boa, né? Com certeza. Claro que eu torço pela evolução da tecnologia, mas o trabalho da circularidade acho que foi um ponto bem favorável para as baterias de baixa tensão. Quem sabe um trabalho que pode ser feito com as baterias de alta tensão, que é um dos grandes receios aí dos veículos elétricos, né? A economia circular, ela é algo que também pode ser utilizado aqui. Talvez com um pouquinho mais de dificuldade, mas ainda assim é possível. Vamos dar sequência? Agora vamos falar de inteligência artificial, tema constante aqui no BTC Journal. Peguei uma notícia aqui para provocar, hein, Gui? Brasil Journal. IA é fraude e bolha vai estourar, diz veterano em tecnologia. E aí, Gui, o que você acha? Concorda, não concorda? O que diz a notícia aí? Quero saber se ele está vendido aí nas empresas de inteligência artificial para sustentar esse posicionamento, né? E aí isso me lembra daquela máxima de os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que você pode permanecer líquido. O problema de você apostar contra o mercado.
Bom, então a matéria aí tem esse tom pessimista e de alerta, né, sobre uma bolha na inteligência artificial. Quem está alertando, né, o principal nome aí da reportagem é o Roger McNamee, que é CEO do Venture Capital Elevation Partners, investe em empresas de tecnologia já há muito tempo, foi um investidor no começo do Facebook, entre outras empresas. Segundo ele, as empresas de tecnologia como Microsoft, Facebook e Google estão investindo muito na infraestrutura para treinar e rodar os modelos de AI. Os investimentos em data centers, né, já somam 100 bilhões de dólares e estão crescendo num ritmo de 10 bilhões por mês. Segundo ele, há muita incerteza em relação ao que a tecnologia pode fazer e talvez tenha gente aplicando ela em lugares onde ela não funciona, né? Em algum momento, ele acredita que essa euforia vai chegar ao fim, o que vai impactar negativamente as principais empresas de tecnologia, que por sua vez são as maiores empresas do mundo, né? Ou seja, uma queda no valor dessas empresas vai impactar fortemente os índices de ações, em especial se a gente lembrar que a bolsa americana tem marcado máximas muito puxada pelas empresas de tecnologia e não por um avanço generalizado do valor das ações de todas as empresas. O McNamee, ele não está sozinho nesse alerta, tá? Outras empresas aqui relevantes, como o Goldman Sachs, publicaram recentemente sobre o AI, né? O Goldman Sachs publicou um relatório com o sugestivo título, em tradução livre aqui, AI generativa, muito gasto e pouco benefício. E além disso, o Barclays e o Venture Capital Sequoia também já expressaram preocupação e projetam que as receitas com AI têm que somar 600 bilhões de dólares só para justificar o investimento que já foi feito. Além de criticar os gastos com o CAPEX, ele também levanta outras preocupações, como o uso intenso de energia e água na produção e no treinamento nos modelos, com a AI podendo acelerar o aquecimento global. Eu entendo aqui que o Roger levantou vários pontos que de fato são relevantes. E sim, né, as pessoas estão testando a inteligência artificial, sim, elas estão aprendendo a utilizar, e nesse aprendizado, né, tem aplicação que funciona bem e tem aplicação que não funciona tão bem. A gente está aprendendo tanto a utilizar a AI como ela está hoje, como também a gente está aprendendo onde ela funciona bem e onde ela não funciona. Vale lembrar que o aprendizado de máquina, né, o machine learning, ele não é algo novo, né? Tem décadas de pesquisa de tecnologia em torno de aprendizado de máquina. O que é novo aqui é a maneira de interagir com esses modelos através dos LLMs, né? Ou seja, através dos modelos de linguagem natural. O fato da gente poder se comunicar com a inteligência artificial escrevendo texto em português, inglês, na língua que você quiser, facilitou muito, né, essa interação. E a própria, né, os LLMs em si são modelos mais novos, né? Onde a gente tem ali a construção de textos a partir da imagem. E não só o LLM, mas a gente tem visto a AI avançando para imagem e para vídeos, né? Que igualmente são assim, inovadores, são aqui novidades, mas que também, pensando nas preocupações ali que ele traz, né? Consomem energia, consomem recursos de uma maneira exponencialmente maior, né? A gente tem lá AI que faz pequenos vídeos, ele consome 1000 vezes o que consome uma AI para você interagir via texto. Bom, tem muita gente testando, tem muita gente explorando e acho que todo mundo, né, acho que a gente vai descobrir aí o que funciona, o que não funciona. Não tenho certeza de nada aqui do que vai dar certo e o que não vai dar certo. Se as empresas estão investindo muito nisso ou não, não dá para dizer, né. O que dá para afirmar sem sombra de dúvida é que na corrida para garimpar ouro, ganha dinheiro quem vende pá, né. E a Nvidia nunca vendeu, nem teve tanto lucro quanto nos últimos trimestres, o que, por consequência aí,
tornou ela a empresa mais valiosa do mundo. Eu não sei se hoje está entre os top 3 ou se está na primeira, porque isso é super dinâmico, né? Mas foi uma empresa que conseguiu surfar bem aí a onda da AI e que se valorizou bastante. A questão é se o valor está de acordo, né, com o que a empresa oferece de resultado. A gente tem múltiplos elásticos para a NVIDIA e para outras empresas. Agora, de fato, se a gente for caminhar para previsão, a chance de errar é muito grande. Então, eu acredito sim, Gui, você falou no começo ali, será que a pessoa que foi ouvida na reportagem, né, que acha que é uma bolha que vai estourar, será que a pessoa está vendida nas posições? É complicado. Mas eu vou complementar essa discussão com uma outra notícia sobre o tema. Essa é do valor econômico. Executivos prevêem economia de tempo de até 4 horas semanais com o uso de IA, inteligência artificial. Olha, minha experiência com previsões, elas não são muito boas, tá? Então, tanto em relação a valores de empresa, quanto em relação a mercados e tal, eu tenho alguns problemas em acreditar em determinadas previsões. Sempre que eu vejo alguém, principalmente economistas, tentando prever o futuro, eu vejo erros feios e rudes passando na minha frente. Então aqui vai mais uma que vai fracassar, tá? Inteligência artificial vai economizar 4 horas semanais de trabalho. A ideia é reduzir o receio da população de perder o emprego para a inteligência artificial e tentar observar essa tecnologia como um auxílio para trabalhar menos horas ou gerar mais empregos. Uma pesquisa da Thomson Reuters mostra essa mudança. O medo de perder o emprego ele deu lugar à expectativa de novos postos de trabalho com a inteligência artificial. Segundo o diretor da empresa de pesquisa, a experimentação das pessoas, ou seja, o uso, né, tomar contato com a ferramenta, gerou essa mudança de percepção. No levantamento, os profissionais que responderam à pesquisa projetam uma economia de 4 horas semanais por causa do uso de IA. Alguns cálculos obscuros da Thomson Reuters apontam reduções consequentes de 8 e 12 horas nos seguintes 3 e 5 anos. Aí, ele segue com algo um pouquinho mais realista, né? Esse tempo que a IA vai reduzir, ele será utilizado para outras atividades. Ou seja, nada de redução de jornada, melhoria de qualidade de vida. Você vai trocar o trabalho. Mas aí ele volta já com a utopia, né? 54% dos profissionais sentem que não têm tempo suficiente para fazer tudo o que precisam, trabalhando em média 46 horas por semana. Ele coloca isso dando a entender que a inteligência artificial vai fazer com que o profissional sinta que agora ele tem tempo de fazer tudo o que ele precisa, o que não vai acontecer, né? O que vai acontecer é que ele vai continuar não tendo tempo para fazer tudo, porque aquele tempo economizado vai ser trocado por outras atividades, sobrecarregando ele ainda assim. Aqui eu quero ressaltar a diferença entre expectativa e realidade, tá? Eu vou comentar mais sobre isso em breve. Só trazendo algumas outras estatísticas da reportagem. 77% crê que a IA terá impacto relevante no trabalho. 78% acredita que ela veio para o bem na sua profissão e 57% considera que a adoção está muito lenta. Agora vamos fazer uma análise um pouco mais concreta. Vamos falar sobre jornada de trabalho? Olha, vou caçar aqui um histórico, hein? Antes da Revolução Industrial, o trabalho estava relacionado à luz do dia, tinha uma série de dinâmicas ali históricas, né, do contexto da época, que determinavam a jornada de trabalho. E o fato de não ter uma grande necessidade de produção de excedentes trazia também uma carga horária relativamente curta ao que vem em seguida. Olha só, pegando um camponês na Idade Média da Inglaterra, ele trabalhava em média 1.600 horas por ano e tinha entre 8 e 20 semanas de férias. Veja bem, a vida era sofrida por diversos motivos, mas excesso de trabalho não era um desses motivos. Particularmente, eu não sou fã do período, tá? Mas eu só queria ilustrar esse ponto. Na Revolução Industrial, a carga de trabalho aumentou bastante. É a época das crianças trabalhando, jornadas de 16 horas por dia, sem férias, uma loucura. Ali a gente tem médias ali de 3.500 horas por ano de trabalho. Hoje, um trabalhador médio americano trabalha em torno de 1.900 horas por ano. Agora, uma coisa que é curiosa é que desde o início do século XX, ali anos 1930, 40,
Isso mudou muito pouco mesmo, né? Então teve uma redução drástica no final do século XIX para o início do século XX, mas no século XX, que foi o século das inovações tecnológicas, essa redução não aconteceu. Olha, as estatísticas, elas são difíceis de consolidar. As pessoas às vezes têm mais de uma atividade, fazem bico, freela, né, tem dificuldade de calcular. Mas a gente não consegue correlacionar o desenvolvimento tecnológico com a redução da jornada de trabalho. O que a gente observa é a influência de legislações trabalhistas, sindicalização, dentre outros movimentos, principalmente no início do século XX. O John Maynard Keynes, que é um famoso economista, ele tinha previsto, lá na década de 40, que 100 anos para frente, em 2030, a gente teria muito mais tempo livre do que tempo de trabalho, partindo do princípio que a tecnologia substituiria o trabalho. Agora pensa um pouquinho em você, nas pessoas à sua volta, né, quem está ao seu redor. Tem mais tempo livre do que tempo de trabalho? Em geral, não, né? Me parece que essa previsão não deu muito certo. A carga horária, ela se mantém relativamente alta, ainda que muito mais baixa do que no início do século XX, além da presença da gig economy, né? Então, os freelas, os bicos, o empreendedorismo em paralelo com o trabalho, aumentando a carga de trabalho não oficial, vamos dizer assim. Ou seja, mesmo com o aumento da produtividade com as tecnologias, novas demandas surgiram, novos produtos, novos excedentes, novas atividades, impedindo, né, ou não possibilitando a redução da carga de trabalho, como era a previsão do Keynes. Por um lado, dá para inferir que, se a gente aceitar esse racional, dificilmente a IA vai eliminar muitos empregos, porque a demanda vai continuar, vai ter troca de necessidades, etc. Mas eu acredito que redução de carga horária seria ingenuidade, ok? Novas demandas, elas vão ser criadas. Um livro muito legal que eu li recentemente para ilustrar esse ponto, tá? Chama 4.000 Semanas. É um livro que fala sobre gestão de tempo, produtividade. E ele fala que a máquina de lavar louça, por exemplo, né, foi criada para economizar tempo na cozinha. E simplesmente aumentou nossa exigência com limpeza e uso de louças e talheres, ou seja, não economizou tempo nenhum. Ela mudou a nossa forma de consumo e fez com que a gente ainda tomasse nosso tempo cuidando das coisas da casa. Pensa na quantidade de tecnologias que você tem à disposição para reduzir trabalho, reduzir tempo, né, de casa, de cuidar das coisas, etc. E ainda assim você cuida de muita coisa, porque o contexto muda, toda a necessidade, tendências de consumo mudam e a necessidade de trabalho se mantém, por incrível que pareça. Isso me lembra, Gui, de uma compra que eu fiz, que foi a pior compra que eu fiz na minha vida, que foi um robô aspirador, que tinha o objetivo de reduzir o meu tempo de limpeza de casa, mas eu tenho que arrumar a casa para passar o aspirador robô, né? Então me toma bastante tempo, não ajudou em absolutamente nada na minha redução de tempo. Apesar de me fazer reduzir um pouco de esforço, entre aspas, que eu não estava disposto a reduzir, né? Não era meu objetivo. Para sumarizar, a inteligência artificial ela pode ter impactos diferentes em indústrias diferentes, e certamente vai ajudar no aumento da produtividade em várias delas, mas não deve contribuir para reduzir jornada de trabalho. Os postos de trabalho podem ser reduzidos por necessidade de resultado, mas não por falta de demanda. Gui, e aí, o que você acha? A IA, ela vai reduzir o nosso trabalho? O pessoal precisa ficar com medo? Qual a sua visão? É um tema que a gente vê também sendo muito falado é sobre a IA tomando alguns empregos, né? Eu acho que a IA, assim como todas as outras tecnologias que já vieram e que são aplicadas no mundo do trabalho, ela muda a maneira de trabalhar e nisso, né, os trabalhos mudam. E você pode dizer que um trabalho como ele era antes deixa de existir e um trabalho novo passa a existir, né? A gente pode fazer um exercício aqui mental, né, e viajar uns 100 anos para o passado, 150 anos para o passado. Tinha o pessoal que acendia o lampião na rua, né? Acendia o poste e apagava o poste, né? Esse é um trabalho que sumiu.
Eu recentemente fui para Foz do Iguaçu e lá tinha um controlador da usina de Itaipu. Esse é um trabalho novo, que não tinha há 150 anos, né. O trabalho que a gente faz aqui de gravar podcast também não existia há 20 anos, né. Então acho que a IA ela vai, mudar os trabalhos, vão ter trabalhos que vão deixar de existir, vão ter trabalhos que vão incorporar a utilização da IA para serem feitos de maneira mais eficiente, né. Acho que vale a gente tentar, né, ao máximo usar isso para fazer os trabalhos que são mais interessantes, né, assim, tem uma frase que eu ouvi recentemente que é: "Eu queria que a automação, né, a tecnologia, ela lavasse minha louça para eu poder escrever texto e desenhar, né, não que ela escrevesse o texto e desenhasse para eu poder lavar a louça". A gente tem que ver onde que a gente quer aplicar a automação, né. E tomar cuidado para não cair na bolha dos aspiradores robôs, né, Habib. Essa é uma bolha que ninguém fala, cara. Não funciona esse negócio. A não ser que você more num templo, né? Se você não tem absolutamente nada na sua casa, nenhum móvel, nem tapete, nem nada, aí talvez funcione, né? Mas esse seu ponto é muito importante. Então, teve uma troca de atividades. Eu lembro na segunda Revolução Industrial, enfim, todo o século XX, né? A discussão sobre a automatização e automação das indústrias e como isso afetaria os empregos, né? E ele afetou a qualidade dos empregos, mas isso não gerou um desemprego em massa, né? Gerou uma troca. E aí, é claro, aqui vale um disclaimer, né? A gente está falando de médias, a gente está falando de aspectos macro e não necessariamente de detalhes, né? Ou aspectos mais específicos, porque existe sim desigualdade. Tem gente que trabalha muito, tem gente que trabalha menos, enfim, tem uma série de nuances. Tem a pessoa que tem aquele ofício e que aprendeu aquilo, e que aquilo vai deixar de ser executado e ele vai ter problema para se recolocar. São problemas, né? Mas de forma macro, a gente não observou com a mecanização das indústrias, um desemprego em massa, ou todo mundo trabalhando menos e tendo mais tempo livre, e a gente não deve observar isso com a IA também, né? Bom, vamos dar sequência aqui falando da discussão do Journal dessa semana. Eu peguei um tema aqui para falar sobre tendência de consumo, viu, Gui? Essa notícia do Brasil Journal, ela é uma reportagem patrocinada pela McKinsey, né, que envolve um conteúdo que eles criaram, mas eu acho que vale a pena ainda assim a gente comentar sobre. O título é Consumidores Zero: Quem são e com o que se importam? Então vamos lá, Gui, vamos definir esse consumidor zero aí e ver se essa tendência realmente existe, o que acontece e como as empresas estão se adaptando. Bora lá, Habib. Então, a matéria parte aí de uma pesquisa, né, da McKinsey e fala sobre hábitos de consumo, fala sobre preocupações dos consumidores. E o primeiro ponto é a gente definir, né, o que que é o consumidor zero. Esse é o consumidor que possui zero folga no orçamento. Ele tem visto a inflação crescer acima da sua renda e, para enfrentar esse movimento, ele demonstra zero fidelidade de marca, né? Ele faz, na maior parte das vezes, trocas para baixo, né? O trade down, que é trocar a sua marca de preferência por uma marca mais barata. Além disso, ele busca as ofertas no online e no offline. Olhando a pesquisa como um todo, a inflação ela se mostra como a principal preocupação dos entrevistados, seguida por desemprego e mudanças climáticas. Fazendo um recorte das camadas mais pobres, das classes C2, D e E, a principal preocupação é com o desemprego, com 70% dos respondentes relatando ou que tiveram que usar o cartão de crédito ou que tiveram que usar as suas economias para conseguir cobrir despesas essenciais. A infidelidade aqui é o destaque, né. 1/3 dos consumidores está trocando os produtos por marcas mais baratas, o que coloca o Brasil como primeiro lugar nesse quesito. Além disso, os consumidores não só trocam de marca, como trocam de loja em busca de ofertas. E se isso não for suficiente, eles ainda reduzem a quantidade que está sendo comprada, porque é o que dá para fazer, né. Enquanto a maioria aperta os cintos, cerca de 6% tem feito o trade up, né, ou seja, consumido produtos de marcas mais caras. E o que é impressionante, 45% dos entrevistados separa um pouco do orçamento para pequenas indulgências, né, geralmente nas categorias de roupas
calçados ou supermercado. A pesquisa percebeu que esse comportamento ele é mais frequente entre o público que tem maior renda e os mais jovens. Eu imagino que o denominador comum aqui seja você ter mais renda livre, né? Se você é mais jovem, você geralmente tem uma estrutura, né, com menos custos, seja porque você mora numa república, você mora com seus pais, você não tem filho, você não tem, sei lá, um financiamento de uma casa, não tem tantas obrigações, né? E quem tem mais renda, obviamente, se tiver com isso bem organizado, né, consegue ter mais renda livre e consegue fazer essas pequenas indulgências, né. Isso que me lembra inclusive daquele fenômeno que a gente viu no pós-pandemia, né, do pessoal comprando um monte de carro de luxo, né, que achou que ia morrer amanhã, ficou: "Pô, fiquei um tempão sem gastar", e agora vai lá e gasta um monte de uma vez, né. Mas enfim, a gente tem aqui então esse comportamento de pequenas recompensas associado a um comportamento de enxugamento e de economia mais generalizado, né. Além disso, a pesquisa aqui conduzida pela McKinsey sobre sentimento e hábitos de quem compra mostra que os gastos domésticos cresceram mais do que a renda em todos os níveis socioeconômicos. E ela também mostrou uma queda no percentual de brasileiros otimistas com melhorias de curto prazo nos próximos 3 meses. Habib, o que mais que você achou interessante aí dessa matéria? Pô, vamos lá. Uma coisa que eu achei legal aqui é o gráfico que eles colocam sobre as preocupações dos brasileiros. Então, se você for lá no site, dar uma olhada na matéria, ele vai ter um gráfico ali com várias barrinhas horizontais, mostrando que a principal preocupação é a alta de preços, a inflação. Isso está relacionado a vários aspectos macroeconômicos, de estagnação de salários, etc., que a gente passou aí nos últimos anos, e também, claro, o processo inflacionário que tomou força, né? Ele foi razoavelmente alto ali nos anos 2010 até 2015, 16, e depois ele cresceu também bastante no pós-pandemia ou durante a pandemia, né? Esse está disparado como a maior preocupação. Depois vem o desemprego ou segurança no emprego, que também está relacionado a empregos mais soft hoje em dia. Boa parte da população em trabalhos informais, né, não na carteira assinada, na CLT, e mesmo quem trabalha com carteira assinada também não tem segurança no emprego. E o terceiro item é sustentabilidade e mudanças climáticas, né? Já passou segurança, né, violência, passou desigualdade na sociedade, conflitos internacionais, polarização política. Então é surpreendente pensar que uma das preocupações principais é a mudança climática e sustentabilidade. Então, acho que esses já são dados bem relevantes aí para a gente poder seguir para o que seria, Gui, uma solução do ponto de vista das empresas. Isso a reportagem também coloca. A reportagem coloca 4 elementos como sendo, vamos dizer assim, necessários, podemos dizer, ou 4 táticas que as empresas adotam para lidar com o consumidor zero. A primeira delas, que eles colocam a experiência digital, né? Você trazer um omnichannel, misturar a loja física com WhatsApp, etc. Esse eu acho bobagem pensando no consumidor zero. Eu acho que essa é uma experiência que envolve vários tipos de consumidores e não vejo relação com o consumidor zero, especificamente no omnichannel. Mas outras três acho que tem insights legais. Então, por exemplo, ofertas variadas. Eles colocam aqui que o consumidor zero ele abandona produtos muitas vezes, então as empresas devem repensar o seu portfólio de produtos e as ofertas premium. E aqui um caso muito legal, atual, é das empresas de streaming. Duas das principais empresas de streaming, a Netflix e a Disney, que criaram os seus streamings baseado no consumidor que não queria ver propaganda. Agora, adaptou sua oferta de produtos, criando uma nova assinatura com propaganda, com anúncios. Só que é uma assinatura que cabe no bolso do consumidor zero, aquele que não tem espaço no orçamento e que está disposto a fazer esse trade down, como o Gui comentou, né? Então, fazer um downgrade, fazer uma compra
de um objeto com algum tipo de compromisso, né? Então seria, pô, vou ver o anúncio aqui, mas pelo menos não tá caro demais para mim. Até porque os streamings, eles foram palco aí de alta de preços considerável. Então esse é um caso que envolve essa mudança na oferta de produto, pensando nesse consumidor zero. Um outro ponto é a personalização, né? Então, a falta de fidelidade, um dos pontos aí que caracteriza o consumidor zero, né? A não fidelidade, ou zero fidelidade, ou lealdade, tanto faz, é a troca das marcas. E aí você precisa, como empresa, ter alguma estratégia para tentar trazer essa pessoa de volta. Uma dessas estratégias é a personalização da comunicação, principalmente, tá? Então, você trazer uma comunicação personalizada é algo que pode atrair mais esse consumidor. Um exemplo que eu coloco aqui são os bancos digitais com foco mais no Nubank, que entrou no mercado trazendo um atendimento personalizado, observando o perfil do público, do consumidor que estava ali querendo tirar uma dúvida com o banco, uma coisa que acontecia menos nos bancos tradicionais, né? E agora os bancos tradicionais estão correndo atrás e trazendo essa personalização também para o atendimento, para as comunicações. Aqui a gente fala de comunicações via e-mail, de atendimento ou respostas, né, interações nas redes sociais. Essa personalização, ela é algo utilizado também para minar um pouco o problema, né, ou diminuir, reduzir o problema da falta de fidelidade, né? Aí o outro ponto é o que ele coloca como compra com propósito. O consumidor, ele não está disposto a pagar mais caro por um produto sustentável, mas se for no mesmo preço, ele está disposto a ir no produto sustentável, porque, como a gente viu na pesquisa, sustentabilidade e mudanças climáticas são a terceira maior preocupação do consumidor. Então, se você consegue passar o produto por sustentável, ele passa a ter uma vantagem em relação a outro produto de mesmo preço. Talvez não haja disponibilidade para pagar mais caro, mas se você consegue passar essa comunicação, seja através do aspecto climático, né, lida bem com as questões de ambientais, né, de carbono, carbono zero, né, lidar com matérias-primas sustentáveis, esse tipo de coisa, seja a parte social relacionada, por exemplo, a fornecedores e como eles tratam os funcionários, os colaboradores, empresas de cosméticos que não fazem testes em animais, tal, tudo isso tem sido considerado pelo consumidor zero e por outras tendências de consumo na hora da compra. Então, é mais um aspecto fundamental, acredito eu, para essas empresas conquistarem esses consumidores. Agora, se isso é balela ou se isso de fato é realidade, aí é algo que tem que ser observado com mais atenção, né? Então, tanto a personalização, que pode ser só uma automatização feita por inteligência artificial, e na verdade não tem nenhuma preocupação com o cliente, e no caso do propósito, né? Se aquilo é só para inglês ver, como a gente já falou muito em episódios passados, do famoso greenwashing, né? Você faz parecer que algo é sustentável e, na verdade, aquilo não tem nada de sustentável. É isso, Gui, isso que eu observei aqui, eu acho que é uma tendência de consumo que atende a uma parte considerável da população e as empresas precisam de fato se adaptar. Exatamente, trazer alternativas, né, que atendam esses consumidores, isso implica em trazer alternativas que são de custo mais reduzido, né, que são mais acessíveis, e eventualmente até trazer alternativas para outra ponta, né, para o momento de indulgência ali, e entender como diferenciar elas. Eu gosto desse ponto da sustentabilidade, gosto como ele linka inclusive com as baterias que a gente falou agora há pouco, né. E, poxa, se eu vou trocar minha bateria e, querendo ou não, né, se você tem um carro que tem lá uma bateria, provavelmente faz isso a cada 2 anos, mais ou menos, né. Você saber que aquilo a bateria que veio, ela é confiável e a bateria que vai ter o destino bom. Falando de bateria, mas tudo aqui, né, quando a gente vai para o estado da sustentabilidade, mas esse é um exemplo legal de ter essa visão do ciclo, né, e como um diferencial do serviço, né. Se eu tiver 2 serviços concorrentes que, poxa, esse daqui me garante que a bateria vai ter uma destinação correta ali de
voltar para o fabricante para ser reciclada e o outro não fala nada, pô, na dúvida, vou escolher esse daqui que tá melhor, né. Pois é, ó, até um exemplo pessoal que eu compartilhei com você, né, do meu presente de Dia dos Pais que está por vir, para poder fazer a minha água com gás em casa, né, uma maquininha para fazer água com gás em casa, que, sendo sincero, tá, não vai economizar em absolutamente nada, financeiramente seria a mesma coisa que comprar a garrafinha de água com gás, mas pelo menos a minha consciência fica limpa de não consumir tanta garrafa plástica, né? Enfim, mas esse é um aspecto que está relacionado tanto ao consumidor zero, tendência com a qual eu me identifico em alguns aspectos, como também com uma nova tendência de consumo que abrange vários públicos, né? Que é essa preocupação com as mudanças climáticas e a sustentabilidade. Bom, com isso a gente finaliza o nosso BTC Journal dessa semana. Gui, queria muito agradecer sua participação. Manda sua despedida aí para a turma. Oba, Habibi, foi um prazer estar aqui de volta contigo. Fica um abraço aí para você, um obrigado para os nossos ouvintes que tiveram aí a paciência de nos ouvir, nos assistir por todo esse tempo. Obrigado pela audiência. Deixem seus comentários caso vocês tenham percebido alguma coisa aí no episódio, né, que você fala: "Pô, concordo com isso", ou esse negócio de sustentabilidade, ou quem tiver aí vendido em AI, quem tá comprando put de empresa de tecnologia aí, porque tá desesperado, também quero saber se já tá nesse momento, né. Mas enfim, foi um prazer estar aqui com vocês, e a gente se vê na próxima. Muito obrigado, Gui, e obrigado você que nos acompanhou até agora, pela audiência e pela paciência. E a gente tem encontro marcado no próximo episódio do BTC Journal na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.